Salmo 42. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer por mais essa oportunidade de transmitir a sua santa palavra. Dê autoridade espiritual, serenidade, disposição. Quero pedir a Ti, Pai Santo, que o Senhor possa abençoar nossas vidas e nos dar, ó Deus, condições de receber a Tua palavra agora. Mova-se entre nós, por meio dessa palavra revelada. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre as multidões que festejavam. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de Ti me lembro desde a terra do Jordão, nas alturas do Hermon, desde o monte Mizar. O abismo chama abismo ao rugir das Tuas cachoeiras. Todas as Tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a Tua canção. E a minha oração a Deus me dá vida. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Sede. O que é sede? Sede é carência de água. Quando você tem sede é porque não está bebendo água o suficiente, ou não bebeu água por um tempo. Então sentiu sede. A expressão sede de Deus nos dá a impressão de que quando o salmista diz assim, versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, e você vê alguém falar assim, a minha alma tem sede de Deus, dá a impressão o quê? Que é uma pessoa que gosta muito de buscar a Deus, está buscando o Senhor, né? Mas não é. Na verdade não é isso. Quando ele diz a minha alma tem sede de Deus, e você lê todo o contexto do Salmo, você vê que o salmista está bem ou está mal? Está mal. Por quê? Porque ele está com sede de Deus. Sede aqui não é uma coisa boa, é uma coisa negativa. Não é uma coisa completamente negativa, porque a sede indica que você vai procurar água para beber. Não. Até me trouxeram essa garrafinha aqui, talvez até você está com vontade de beber essa água, não está não? Está com sede. Mas não quer sair lá para buscar para não atrapalhar a pregação. Tá? Sentimos sede. Então, quando nós deixamos de buscar a Deus por um tempo, a nossa alma sente sede de Deus. Quando não buscamos a Deus o suficiente para satisfazer nossa alma. Sede de Deus é a falta de comunhão com Ele. É quando não estamos buscando a Deus de forma suficiente. Então nós sentimos sede de Deus. A necessidade de buscar a Deus. Quando alguém diz que está com sede, você pensa numa pessoa que deixou de beber água
e não numa pessoa que gosta muito de beber água e bebeu bastante água. É ou não? Se alguém falar, estou com sede, você imagina que a pessoa faz tempo que não comparece ao bebedouro. Meus irmãos, sede é a carência de alguma coisa, a falta de alguma coisa. Portanto, sede de Deus é falta de Deus. Quero destacar algumas lições nesse texto para nós podermos entender. Em primeiro lugar, o que acontece quando estamos com sede de Deus? Olha que interessante que o salmista diz no versículo 3: minhas lágrimas têm sido meu alimento. Você já se alimentou das tuas próprias lágrimas? Está tão triste, tão abatido, que as lágrimas não param de descer. Você não bebe água, você não come, só bebe lágrima. Ele estava assim, ele estava se alimentando das lágrimas. Estava muito feia a situação. E o que levava o salmista a tanta tristeza, irmãos, era uma pergunta que as pessoas faziam para ele. Versículo 3: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Onde está a sua fé? Onde está a sua alegria? Onde está a alegria da tua salvação? Aonde está o teu espírito de alegria? No Deus que você servia, cadê o seu Deus? Agora você está aí só chorando. As palavras que saem da tua boca são palavras de lamento, são palavras de tristeza, são palavras de desânimo. As palavras que saem da tua boca estou desanimado, eu acho que eu não vou conseguir, né? Chorando o tempo todo. Irmãos, a vida humana por si só é um terreno seco, árido. Estava conversando com alguém esses dias, falando assim que da vida o não nós já temos, precisamos buscar o sim em Deus. A vida nos diz muitos nãos, a vida nos decepciona muito. Salmo 63, dá um pulinho lá comigo. Salmo 63, ele fala um pouco sobre isso, basicamente o mesmo assunto. Salmo 63 diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca. Que terra seca é essa? A vida. Uma terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. O que o salmista está dizendo aqui, irmãos? Que quando ele fica seco, tem sede de Deus, ele busca no santuário, ele levanta as mãos em exaltação, ele busca Deus em oração. E o versículo 5 ele diz: a minha alma ficará satisfeita do rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. E ele diz: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Então o salmista está dizendo que apesar da vida ser uma terra seca, Deus é a fonte que pode satisfazer a nossa alma, é o rico banquete, é a fonte de água pura, que alimenta, que satisfaz. Segundo lugar, irmãos, o que acontece quando estamos com sede de Deus, além das lágrimas, a nossa alma fica abatida. Versículo 5 ele diz: porque está abatida a minha alma. Voltando lá para o Salmo 42. Porque você está assim tão triste? Na versão atualizada diz: porque está abatida a minha alma. Porque está tão cansada? Porque está desse jeito, desanimada? Versículo 6, versículo 11, ele fala a mesma coisa. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo onde está o seu Deus. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Então a alma fica triste, desanimada, sem forças, quando nós estamos com sede de Deus. Quando nossa alma, quando faz tempo que nós não bebemos de Deus, não tiramos tempo na presença do Senhor,
Quando nós negligenciamos a busca pelo Senhor, nós sentimos sede. Sede de Deus, carência, necessidade. A nossa alma fica abatida. Nós ficamos secos. As lágrimas passam a fazer parte do nosso dia a dia, a tristeza nos abate. Em segundo lugar, a sede é provocada pela falta da comunhão com Deus. Por que a alma fica abatida? O próprio salmista faz para si 3 vezes essa pergunta, no versículo 5, 11. Por que está tão abatida a minha alma? Por que está tão triste? Ele pergunta para si mesmo. E a cura sempre passa pelo diagnóstico correto. Não se cura ninguém sem que antes se descubra a causa da doença. Não é verdade, irmãos? E o salmista descobre aqui que a sua doença, que a sua tristeza, que o seu abatimento, a sua depressão, a sua vida de tristeza é o quê? Falta de Deus. Falta de Deus. Quando ele se privava da comunhão com Deus, isso acontecia. Por isso ele diz, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma está com sede de Deus, do Deus vivo. E quando é que eu poderei beber dessa fonte? Quando é que eu poderei entrar na presença de Deus? Então, irmãos, o salmista expressa isso no versículo 2 até o versículo 4. Principalmente no versículo 4, quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça entre a multidão que festejava. Interessante que no versículo 4 mostra um culto aqui, que tipo, irmãos? Culto festivo, alegre, uma multidão cantando com alegria, festejando na presença do Senhor. Nada de culto parecido com o velório de Jesus, né? Já foi em culto parecendo que Jesus morreu e estão velando ele? Você não ouve um amém, não ouve um glória a Deus, não tem ninguém exaltando, glorificando. Meus irmãos, bom, esse não é meu assunto, mas vale a pena refletir. Culto cheio de festa, mas o salmista não estava lá no meio da multidão, ele estava em casa. Fazendo o que em casa? Estava curtindo as lágrimas, o choro, a tristeza, o abatimento da alma. Perguntando, por que você está tão triste, a minha alma? Porque eu não pude estar na presença do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus disse a seus discípulos que eles também teriam uma necessidade de buscar a Deus. Mateus capítulo 9, quer ver? Dá uma olhada lá para você ver. Mateus capítulo 9, por favor, observe isso com atenção. Mateus 9, versículo 14. Mateus 9, 14, diz assim, Mateus 9, 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhes, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Virão dias quando o noivo lhes será tirado. Então, jejuarão. Então, aqui a situação é muito simples. Os discípulos de João Batista estavam jejuando, mas os discípulos de Jesus não. Aí foram questionar, falou assim, por que os discípulos de João jejumam e os discípulos seus não? Aí Jesus falou, você já fez jejum em festa de casamento? Aquele amigão seu mesmo, assim, aquele amigão casou e matou um boi, fez um churrasco bem bacana mesmo, né? E aí você foi lá e você falou, não, eu não vou comer nada hoje, que hoje eu estou de dieta. É dia de festa, o noivo estava presente. Mas ele diz, olha, um dia o noivo será tirado. Então eles vão ter a necessidade de jejuar. Vão sentir necessidade de fazer isso, de orar e jejuar. Meus queridos, talvez a coisa seja até mais simples do que nós pensamos. Talvez você fale assim, não, é uma obrigação imposta sobre mim. Não,
é uma sede que precisa ser satisfeita. Interessante, às vezes, até você falar para uma pessoa assim, você tem que beber água. Não, você morre de sede, né? Mas quando a pessoa estiver seco, ele vai procurar água, irmãos. Vai procurar. Então, quando você está fazendo um trabalho pesado, debaixo do sol escaldante, sente mais sede do que quando está na sombra descansando, ou não? Trabalhou na roça já? Carpino, verãozão, sol quente, o suor escorre pelo rosto, né? Trabalho pesado. Hoje o trabalho é feito pelos tratores, mas aí, pelo menos na academia você soa, né? Então, mas quando você está descansando, você não sente tanta sede. Assim também, meus irmãos, é na vida espiritual. Quando estamos responsáveis pela obra de Deus, nós sentimos mais necessidade de orar. Porque o diabo nos ataca mais, o trabalho se torna mais intenso. Pastor precisa orar. O líder de célula também sente a nossa necessidade de buscar a Deus. Ele percebe quando a coisa está ficando feia. Ou não? Meu querido, terceiro lugar. A nossa sede só pode ser satisfeita quando nós buscamos a Deus novamente. Quando você está com sede, precisa beber água, não tem outro jeito de satisfazer a sua necessidade. Você está com sede, muita sede, não sei se você já passou sede, assim de ficar muito tempo sem beber água, é terrível, irmãos. Ou passou por uma desidratação, é terrível. É algo assim assustador mesmo, nós podemos ficar há mais de 20 dias sem comer, conseguimos. Se tiver sadio, não tiver doente, até 21 dias sem comer. Mas nós não conseguimos ficar 3 dias sem beber água. Então, a sede é algo que maltrata. Quando estamos com sede de Deus, nós precisamos parar o que estamos fazendo e buscá-lo de todo o coração. Não tem outro jeito, irmãos, de satisfazer a necessidade espiritual. Pastor, como é que eu sei que eu estou com sede de Deus? Ora, tua alma está batida? Está cheia de tristeza? O salmista disse no Salmo 53, ele falou, devolve-me a alegria da minha salvação. A tua alegria da tua salvação se foi? Ai, não estou querendo nem para a igreja mais, o cântico não faz sentido, tudo está dando errado na minha vida. Olha, são sinais. Se você, por exemplo, começar a ficar com a língua seca, né? E com a pele enrugada, que nem um calango, precisa beber água, mas vai morrer. Tem sinais claros na nossa vida. Precisamos de Deus, precisamos dEle, precisamos buscar a Deus na nossa vida para podermos realmente voltar a ter aquela sede saciada em nosso coração. Irmãos, quando estamos com sede, precisamos saciar a sede. O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 15, até foi pregado domingo passado aqui pelo irmão Paulo Sérgio, foi cantado hoje aqui pelo grupo de louvor, e Jesus falou o que lá em João capítulo 15? Olha que interessante. Ele falou o seguinte, ele falou assim que, eu vou ler aqui, João capítulo 15, versículo 4 e 5. Jesus disse assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se vocês não permanecerem na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pergunta, irmãos, tua vida está frutificando? Não, pastor. Então você tem que se preocupar em dar fruto, é isso que você tem que fazer? Você tem que se preocupar com o fruto, sim ou não? Não, irmãos. Tem que se preocupar com o fruto, não. O fruto é um resultado automático de quem está recebendo a seiva da videira. Com o que você tem que se preocupar? Em permanecer na videira. É isso que você tem que se preocupar, em permanecer na videira. O que é permanecer na videira, irmãos?
é ter íntima comunhão com o Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Eu tenho que preocupar com a minha frutificação. Não, você tem que se preocupar em estar permanecendo na videira. É isso que nos falta, comunhão com Cristo. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. É permanecer na videira, saciar a nossa sede. Se uma planta, você plantar um pé de fruta e nunca colocar água nela, né, regar ali a sua plantação, o que vai acontecer, irmãos? Vai prejudicar a frutificação. Nós estamos em solo fértil, mas precisamos de Jesus. Como nós mantemos a nossa comunhão com Cristo? Como nós mantemos a nossa comunhão com Deus? Irmãos, é de uma forma muito simples. Eu queria dizer aos irmãos que eu mesmo já compliquei um pouco isso na minha vida. Deixa eu dar um breve testemunho aqui. Talvez ajude você de alguma forma. Por algum tempo da minha vida eu comecei a querer arrumar fórmula para oração. Normas. Fórmulas. O que a Bíblia diz? Como é que ensina a fazer isso? Né? O que eu devo fazer? Como é que é o sistema? E jejum. Como é que é feito o jejum? Como é que é isso? Qual a fórmula do jejum? Né? O que a Bíblia fala a respeito disso? Querendo arrumar fórmulas para essas coisas, irmãos. Mas sabe, irmãos, quanto mais eu procurei arrumar fórmulas para estar na presença de Deus e para fazer um jejum, mais eu me afastei disso. Deus quer simplesmente que nós estejamos lá. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo falou o seguinte: quando você orar, o que é para você fazer quando você quiser orar? Está com sede de Deus, precisa matar a tua sede, o que é para você fazer? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Interessante que não é o teu pai que te ouve, é o teu pai que te vê. Irmãos, olha que interessante que Deus, Ele quer nos ver lá. Ele quer nos ver lá. Podemos concluir que o que você fala lá não é tão importante quanto o fato de você estar lá. A Bíblia diz que Deus ouve até a nossa oração, o Espírito Santo interpreta a nossa oração diante de Deus, porque nós não sabemos falar como convém. Às vezes você falou um monte de coisa lá que nem você sabe o que você falou, mas Deus está te vendo lá, buscando a Ele. Não queira ficar inventando fórmula, inventando norma, inventando regra, simplesmente faça, vai lá e faça. É isso que nós precisamos. Pastor, eu não sei direito o que fazer. Vai lá, você vai aprender. Vai lá, Deus vai te orientar. Vai lá, você vai saber o que fazer lá. Sabe, irmãos, a coisa é mais simples do que nós imaginamos que ela seja. E às vezes nós temos que parar de complicar as coisas, porque nós complicamos a nossa própria vida. Então Deus vê o que você fala lá, não é tão importante quanto o fato de você estar lá. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o fato de estar lá. Por exemplo, se você convida a sua esposa para sair do quê? Sair de casa, da louça, do pano de chão, do tanque, sair do smartphone, sair da presença das crianças, sair do serviço, sair dali, ir para um lugar só vocês dois. Mas você não tem muito dinheiro, então você leva ela no McDonald's, para comer um McLanche feliz, para comer um sandubão.
Mas se você tem uma grana, fala, não, vou levar ela lá no Coco Bambu, lá no Shopping Guatemi. Faz muita diferença aonde vocês vão? Não. O que faz muita diferença, irmãos, é estar junto. Sem o telefone, sem as crianças, sem o trabalho de casa, momento de comunhão, isso faz diferença. O problema é que nós queremos, às vezes, ser religiosos na nossa comunhão com Deus, inventar um monte de coisa que não existe. Deus quer te ver lá. Hoje de manhã eu acordei meia hora antes do celular tocar. Levantei. Fui lá na sala, me ajoelhei, busquei a Deus. Simplesmente isso. Aí quando o relógio despertou, aí eu fui correndo desligar, porque daí já acordou minha esposa também, né? Mas sabe, irmãos, é simples, não tem que complicar. Se você começar a colocar muita norma, muita regra, muita coisa no relacionamento conjugal, vai ficar um negócio esquisito. Então, o que realmente vai fazer a diferença é o tempo de estar na presença, de estar junto. Estou querendo dizer, irmãos, que alimentar um relacionamento é muito mais simples do que às vezes nós podemos imaginar. Não depende de regras, de norma, mas de uma boa disposição para você dar do seu tempo. Como eu disse, uma vez eu comecei a criar critérios para fazer o meu próprio jejum. Comecei a pesquisar fórmulas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Eu abandonei a prática do jejum. Abandonei a prática do jejum. E como resultado, fiquei seco, com sede, senti falta da comunhão com Deus. Outra coisa, irmãos, Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ah, mas como é que funciona essa reunião, pastor? Tem regra. Vamos supor, acaba o culto aqui hoje. Aí 3 irmãos se reúnem aqui e falam assim, vamos ficar mais 20 minutos para orar aqui um pouco? Como é que a gente vai fazer? Não tem que escrever roteiro não, irmãos. Ajoelha ali no banco e busca Deus e ora. É simples assim. Ah, quero reunir os líderes de célula para orarmos. Como é que é? Não, é simples. Vamos lá, vamos buscar Deus. Colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Vamos buscar as nossas necessidades pessoais. Vamos interceder pelas pessoas. É simples assim. É fazer. Temos que parar de planejar e começar a fazer, irmãos. Parar de ficar planejando. Ah, eu vou planejar. Não, tal dia eu vou subir no monte. Tal dia eu vou fazer. Não, para. Começa a buscar. Simplesmente faça. Se nós estivermos reunidos em nome de Jesus, o mais importante não é a forma da reunião, mas é o fato de nós estarmos ali em nome de Jesus. Irmãos, se nós começarmos a se preocupar demais com fórmulas, perdemos a beleza da simplicidade. O que Deus quer de nós é a nossa presença, é a nossa comunhão com Ele. É isso. Está com sede de Deus? Busque a Deus. Busque o Senhor. Busque a Ele. Em último lugar, o que acontece com uma pessoa que tem sede, mas insiste em não beber da água? O que acontece? Morre, morre de sede. Tem 2 coisas aqui que eu queria falar para os irmãos. Em primeiro lugar, tem sede quem está vivo. Sim ou não? Esse microfone aqui está com sede? Esse púlpito aqui está com sede? Aquele baixo ali está com sede? Né? Tem alguém aqui que está com sede? Levanta a mão. Tem vários que estão com sede. Você quer beber um golinho da minha aguinha aqui? Por que você está com sede? Você está vivo. Quando diz assim que a minha alma tem sede de Deus, não está falando do ímpio, morto seus delitos e pecados. Esse não busca Deus mesmo. Romanos capítulo 3 diz que o ímpio não busca Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Ele não tem falta de Deus porque ele não nasceu em Deus. Ele não tem um relacionamento orgânico com Deus.
Agora, se você tem, meu querido, é porque você nasceu de novo, você precisa de Deus. Eu preciso de Deus, da comunhão doce do Espírito Santo com o Senhor. Preciso. Agora, se você insistir nisso, e não querer e não fazer, aí você vai acabar morrendo de sede. Cuidado. Quero terminar dizendo o seguinte: mate sua sede, busque a Deus. Não fique criando fórmulas. Talvez você não, quero anotar meus pedidos, eu anotar o nome de algumas pessoas pelas quais quero interceder, até para mim não esquecer e tal. Quero anotar uns versículos para mim ler durante. Mas vai lá, irmão, faça. Quanto tempo? Olha, quantos copos d'água você precisa beber? Esse dia eu não sei o que aconteceu comigo. Um domingo eu dei uma descansada lá, acho que tinha comido uma comida mais pesada. E eu acabei vindo para a igreja, não bebi água. Daqui um pouco antes do culto eu fui ali no bebedouro. Aí eu estava com muita sede, estava com sede mesmo. Aí eu bebi 4 copos desse de água. Assim, né? Mas eu já bebi mais. Bebi mais. Quanto você precisa? Não sei. Vai lá, você vai saber. Vai lá. Mata a sua sede. Ah, pastor, eu acho que eu tenho que ficar uns 3 dias retirado aí. Amém. Olha, mas eu vou dobrar meu joelho aqui, vou orar. Quando acabar a sua oração, acabou. Aí se você não bebeu o suficiente, acabou que você vai sentir sede de novo, você volta lá e bebe de novo. É sede da palavra, é sede do Espírito, é sede da comunhão. Fica bebendo a tua lágrima. Beber lágrima. Negócio ruim, salgado. Bebe do Espírito, Ele vai secar tuas lágrimas. Bebe do Senhor. Em vez de ficar chorando, lamentando. Não está dando certo. Eu estou tão triste. A minha depressão. Meu coração. Bebe de Deus, querido. Busca nele. Mata a tua sede. Não complique. Busque o Senhor. Não planeje. Faça. Faça. Simplesmente faça. Talvez hoje mesmo. Faça. Busque o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, tua misericórdia. Pai, como precisamos de ti. Como a nossa alma tem sede de ti. Como precisamos da tua presença, Senhor. Oh Deus. Oh Deus. Obrigado, Pai, porque todas as vezes que nós procuramos, todas as vezes que nós buscamos, o Senhor está ali para satisfazer a nossa necessidade. A palavra diz que o Senhor não despreza quem busca de coração. Oh, Pai, como precisamos aprender isso. Perdoa, Pai, às vezes que nós mesmos complicamos algo tão simples, começamos a criar normas e regras e acabamos desistindo, Pai, mas Senhor, nos ajude a ver a beleza da simplicidade que há em buscar a Ti. Eu te peço, Pai, que essa palavra fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.